Tipo, quantos famosos trocaram de nome? Agora vamos entrar nesse papo aqui, que esse daqui é bom. Por exemplo, a maioria das pessoas, quando falam sobre numerologia, elas não entendem o poder que o nosso nome e a nossa assinatura tem. Tá? Então, na verdade, só pra você entender o seguinte. Todos os nossos... Antigamente, até no hebraico, não existia letras. A maioria era tudo número. Não sei se vocês sabiam disso, né? A professora de hebraico falou isso. Era mais número do que letra. Não existia praticamente letra. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela tinha um código numérico dentro dela que estava desequilibrado, por exemplo, na Bíblia, quando Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, Abrão era uma vibração 7 para numerologia, que era uma visão um pouco mais introspectiva, mais com um pensamento mais elevado. Ele queria que Abrão se tornasse o pai de todas as nações, uma pessoa extremamente poderosa, que é o número 8. Então ele colocou um A a mais, ficou Abraão. Quando o de Saraí também ele trocou, diminuiu uma letra, para ela ser a mãe, para ser a progenitora de todas as nações. Teve esse ponto. Então, o nosso código numérico do nome, às vezes as pessoas não entendem qual que é o poder disso. Então, por exemplo, até o Steve Jobs, que era da Apple, o nome dele é Steven. Steven Paul Jobs. Então a pessoa pode falar pra mim, não, é besteira, isso aí não existe. Mas por que o cara começou a utilizar Steve ao invés de Steven? É um ponto. Bill Gates, William Henry Gates III. Todos os nomes são diferentes. Então quando você corrige esse código numérico dentro do nome que você tem, você começa a vibrar de uma maneira melhor. Porque todo mundo, por exemplo, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês sobre numerologia. Todo mundo tem um destino e um propósito de vida, uma missão. Você tem que fazer aquilo. Então até o Rodrigo, às vezes, ali, que tá com as câmeras, o cara também tem, todo mundo tem. Então, às vezes, tipo assim, você fala assim, meu destino, por exemplo, o meu, era da comunicação e de ajudar pessoas. Eu tenho o destino 9 e a missão 3. Então, é me comunicar e ajudar pessoas. Até por isso que o Portal da Prosperidade virou mais vendido, o curso de numerologia. Por isso que tá dando tão certo, porque eu tô cumprindo meu destino, meu propósito de vida. Só que o seu nome, ele seria como se fosse o seu meio de transporte. Então, por exemplo, você, Diego, você tá começando com o podcast agora. Então, o Diego tava falando pra gente, você trabalhou como jornalista, e agora, até o que você falou pra mim antes, olha como mudou sua vida em tão pouco tempo de você estar começando a fazer isso. Então, com certeza, se a gente fizer seu estudo, vai ter alguma coisa de comunicação. A gente vai fazer, você não tá nem sabendo. Com certeza. Vai. Depois dessa aula aqui, eu sou maluco se não fizer. Se você tem negócio, procura o Rafa aí. O Rafa... Você atende também, Rafa? Sim. Uhum. Se você... obviamente, o curso do Portal da Prosperidade está aqui embaixo o link. Se você tem interesse em descobrir sobre esse assunto, porque, cara, é um boom. Eu fico imaginando, um boom na cabeça das pessoas que eu fico impressionado. E não... A Anitta, são muitos artistas... Muito, né? Tipo, nome de empresa dá pra fazer também pra negócio, creio eu, né? Então, porque assim, só pra terminar aquilo lá, pra você entender, já vai casar com esse negócio de empresa. O nosso nome, ele seria como se fosse assim. Digamos que seu destino é onde você tem que chegar na sua vida. Então, o Diego, você veio de Santa Catarina para São Paulo. Seu destino final é São Paulo, certo? A gente já tem isso aqui combinado. Você pode vir de carro, você pode vir a pé, vai demorar pra cacete, mas você pode vir de avião ou até de barco. A numerologia é mais ou menos isso. Quando você tem o nome correto, seria como se você utilizasse o meio de transporte correto para chegar no seu destino o mais rápido possível. Então a gente começa a utilizar, por exemplo, você equilibra o seu nome de acordo com a numerologia, a sua empresa, por exemplo, todas as empresas de carro, todas, Audi, BMW, Mercedes, Ferrari, todas têm a vibração 3 ou a vibração 5, porque é a vibração de expansão e a vibração de atração de clientes. Então todas têm, Volkswagen, todas têm. Se eu fizer o cálculo, todas vão ter. Eu já até mostrei no Instagram esses dias. Todas têm. Então você, por exemplo, você utilizando o seu nome correto, você consegue chegar no seu lugar o mais rápido possível e também tem que eliminar as energias erradas, né? Exatamente. Por exemplo, o que acontece? Os judeus, na verdade, antigamente, as pessoas, eles tinham 2 hábitos, tá? A primeira é o seguinte, eles perguntavam seu nome e qual dia que você nasceu. Porque o dia que você nasce, ele revela, 60% da sua personalidade. Então depois até quem quiser eu posso te chamar no Instagram lá, eu vou deixar um textinho de cada dia para entender. Mas o dia que você nasce, do dia 1 ao dia 31, revela 60% da sua personalidade. E outra coisa, as pessoas antes escolhiam os nomes que eles queriam utilizar. Então a gente até vê um exemplo disso quando a pessoa da Igreja Católica vira Papa. Ele nunca utiliza o mesmo nome que ele tem, ele sempre muda. Papa João Paulo II, Papa Bento XVI. Esses nomes são postos nessas pessoas por questão da característica que ele carrega. Então, quando a gente utiliza isso daqui corretamente, até a gente ensina isso no portal, como é que a pessoa faz para colocar certinho o nome e assinatura,
você consegue ou atrair prosperidade para sua vida ou não. Porque esse daqui é o grande ponto. Porque, por exemplo, até a gente fala, quem que não acorda cedo para trabalhar? Todo mundo acorda cedo para trabalhar, todo mundo faz faculdade, todo mundo faz isso, tem uma carreira. Mas por que poucas pessoas dão certo? Porque a energia dela está desequilibrada. Então essa parte, a parte de terapia holística, a parte de energia, é extremamente importante para as pessoas entenderem como faz diferença na vida dela. Porque o que acontece? É igual a Raquel, agora até colocando os dois. Um ponto. A numerologia vai te ajudar a corrigir sua energia. A cromoterapia vai fazer você ter uma postura, uma personalidade um pouco melhor. O floral vai te ajudar a não ficar ansioso, não ficar estressado, saber lidar melhor com a situação. Então, tudo que envolve a parte holística é o que vai fazer a pessoa prosperar mais ainda. Por isso que a gente começa a ver, tipo assim, você começa a ver artista, empresário muito grande, todo mundo tem uns hábitos meio estranhos. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente vive numa massa um pouco mais baixa, assim, fala assim, mano, isso daqui deve ser tudo besteira que esses caras fazem, mas não é. Então, por exemplo, se você for pegar a grande maioria dos empresários famosos, de empresas famosas, todas as empresas, tipo assim, o Google não se chamava Google, a Pepsi não se chamava Pepsi, várias empresas não se chamavam com os nomes que tem hoje. Empresários também, o Jeff Bezos, se fosse o da Amazon, não é o do Brad Pitt, William Pitt, sei lá, não sei o quê, mas diversos artistas, tudo tem uma explicação para numerologia. O pessoal pode acreditar ou não, aí ficar de cargo de cada um, eu acredito, deu muito certo para mim, mas se utilizar corretamente, a pessoa consegue prosperar. E é isso que a gente quer passar para as pessoas. Aprender a utilizar aquele não... Porque, mano, se for só para trabalhar, acordar cedo, beleza. Continua fazendo o que você faz todo dia aí e espera dar certo. Só que é o que a grande maioria das pessoas fazem. Só que é igual você. Agora, por exemplo, quando você já é um cara que você já tá mais evoluído, você já tá pensando nisso, você consegue ver que a sua vida, uma coisa que você mudou agora, você já seguiu para outro rumo, a pessoa já consegue, você já começou a prosperar, já começou a dar mais certo.